Caros amigos e amigas, hoje trago a vocês um trecho impactante de uma entrevista com o renomado Dr. Felipe Jimenez. Durante essa conversa reveladora, o Dr. Jimenez nos conta sobre seu encontro com os generais e o alerta que fez sobre os acontecimentos que estamos testemunhando em nosso país. De forma corajosa, o Dr. Jimenez relata que sua mensagem foi ignorada pelos militares, que estavam limitados em seu conhecimento do direito, dificultando a compreensão do que ele propôs. Então, o que muitos não sabem é que nós, do Grupo B38, estávamos trabalhando nos bastidores, com os militares, em quem o próprio Bolsonaro confiava e que foi traído por eles. Mas aqui está o ponto crucial. Mesmo sem o conhecimento de vocês, enfrentamos desafios financeiros para dar continuidade a essa importante causa. E é nesse momento que a cooperação de todos se torna essencial. Precisamos de sua ajuda financeira para continuarmos avançando, desvendando a verdade e promovendo mudanças reais em nosso país. Entendam, amigos, que sua participação financeira é vital para o nosso canal. O futuro de nossa nação está em jogo e cada contribuição faz a diferença. Ao colaborar, você se torna parte ativa dessa luta pela justiça, pela verdade e pela defesa dos valores que tanto prezamos. Não podemos deixar essa oportunidade escapar. O poder está em nossas mãos para promover uma transformação significativa e isso requer recursos financeiros. Sua cooperação será a força propulsora para alcançarmos nossos objetivos comuns. Lembrem-se, que nesse momento nós temos armas poderosas que nos movem. A urgência, a importância do agir agora, antes das próximas eleições, com a possibilidade de fazer a diferença. Juntos podemos criar um impacto duradouro, moldando o futuro de nosso país para melhor. Sigamos agentes dessa mudança. Demonstremos nosso apoio e solidariedade. Vamos nos unir para construir um país mais justo e próspero. A hora é agora. Conto com sua colaboração. Um forte abraço. Veja a entrevista de Felipe Jimenez. E são essas urnas que hoje permanecem, essa insegurança para as próximas eleições aqui no Brasil. Tá? Mas eles querem nos fazer a entender de outra maneira, que elas não são inseguras. Eu não confio, gente. Nós não temos que confiar nisso. Nós precisamos da contagem dos nossos votos, e isso só é possível por meio do voto impresso. Doutor Felipe Jimenez, durante essa última eleição, o senhor chegou a levar esse assunto para os generais do Exército? O senhor conversou com alguns deles? Eu conversei visitei como cidadão, é importante dizer isso, porque tem uns porcarias aqui no meu estado me perseguindo, me processando, me acusando de que eu uso meu cargo para fazer esse trabalho. Não, eu sou cidadão, e como cidadão, no exercício da minha liberdade de expressão, inclusive é o que eu estou fazendo aqui agora, no exercício da minha cidadania, da minha liberdade de expressão e no meu conhecimento de ofício, eu fiz essas visitas e estive várias vezes em Brasília, gastei muito dinheiro do meu bolso fazendo essas viagens para Brasília. Eu conversei com o general Braga Neto, conversei com o general Heleno, conversei com o general Paulo Sérgio, conversei com o general Vergara, do Ministério da Defesa. Eu não me lembro mais, mas eu falei com um monte de militares. Olha, coronel, o senhor me desculpe, eu sei que o senhor é militar, mas olha, é impressionante a dificuldade que os militares têm para entender a hermenêutica jurídica. Existe, parece que, um bloqueio mental. Eu estive numa audiência pública da Comissão de Fiscalização do Senado, sob a presidência do senador Girão, e naquela ocasião, depois de ouvir um monte de bobagem, umas 3 horas de bobagem, me deram a oportunidade de falar em 3 minutos. E eu, além de explicar para o senador Girão que ele não sabe o conceito do princípio da anualidade, eu abordei o general Paulo Sérgio do Ministério da Defesa e disse para ele que não conseguia falar com ele. Porque o general Paulo Sérgio, doutor Felipe, naquela época era o comandante, o ministro da Defesa. Ministro da Defesa. E aí, isso é público, tá no canal do YouTube da TV Senado. E aí eu digo para o general Paulo Sérgio, que eu tinha ido ao Ministério da Defesa, e me atenderam muito bem, educadamente, mas eu não consegui falar com o general Paulo Sérgio, e a reunião que eu tive lá foi totalmente inócua. Ninguém foi capaz nem de fazer nenhuma oposição ao que eu disse, nenhuma concordância, nada. Assim, foi uma reunião absolutamente inócua. Ou não entenderam o que eu disse, ou não queriam dizer que discordavam, eu não sei. Nessa ocasião, a reunião foi dirigida pelo general Vergara. Eu estava lá como cidadão apresentando uma compreensão da ótica jurídica do problema. E depois, nessa audiência pública, eu abordei o general Paulo Sérgio, dizendo para ele: general,
alguém da Advocacia Pública, da AGU, né, que é a assessoria jurídica do Ministério, explicou para os senhores o que é o sufrágio universal, porque claramente ele e o sujeito que capitaneava a equipe cibernética, eles não sabiam do que estavam tratando. O coronel Marcelo Nogueira, provavelmente tem um currículo muito bom em informática, mas não entende nada do direito, nada. E vou te dizer, me parece que o coronel Marcelo também não entendeu o conceito da urna de terceira geração. Inclusive, eu pedi a ele que procurasse o professor Pedro Rezende, da UNB, para entender os motivos da urna de terceira geração, ter uma trilha de custódia material do voto. Só que o coronel Marcelo ignorou, fez pouco caso, e naquela ocasião, na audiência pública, eu disse, general, vocês sabem o que é o sufrágio universal? Porque é sobre isso que vocês estão trabalhando. E aí está gravado lá, o general me responde, não tenho base jurídica nenhuma. Eu me lembro, eu recordo disso. Então, assim, a impressão que eu tenho, coronel, é que todas as vezes que eu tive algum contato com algum militar, a situação era exatamente essa. Nenhum deles tem qualificação na área do direito. Nenhum deles é capaz de entender. Por isso que eles ficam repetindo que são legalistas. Ora, como é que eles podem ser legalistas sem ter capacidade de entender a lei? E aí, esse absurdo todo acontecendo no país, e eles dizem que são legalistas. Ué, legalista de que planeta? Porque do nosso planeta, no Brasil, a Constituição está sendo rasgada todo dia. Foi rasgada durante 4 anos. Agora, em 8 de janeiro, botaram fogo na Constituição. Tem cidadão preso há 6 meses, sem conclusão da investigação, sem fundamento para prisão preventiva, sem conhecer a acusação, sem conhecer as provas contra si. Quer dizer, um completo absurdo. O que está se fazendo do ponto de vista do processo penal contra as pessoas presas e também aquelas que foram, aspas, soltas, mas continuam com todas as restrições de direito e com aquela absurda tornozeleira, essas pessoas estão sofrendo um processo penal pior ao processo da Inquisição na Idade Média. Eu quero adiantar, porque se tiver alguma pessoa mais esclarecida, iniciada nos estudos a respeito da Idade Média, eu quero deixar claro que eu reconheço a Idade Média como um momento de maior evolução intelectual do ser humano, tá? O pensamento revolucionário criou uma propaganda de que a Idade Média era a Idade das Trevas, quando, na verdade, o chamado iluminismo que veio depois é que jogou uma treva imensa sobre o desenvolvimento intelectual da Idade Média, momento em que São Tomás de Aquino, por exemplo, estava construindo lá todas as teses dele. E quando a Idade Média, quando surge a Inquisição na Idade Média, o que surge ali, na verdade, é uma tentativa de se estabelecer um mínimo devido processo legal, porque não havia. As pessoas eram mortas nas ruas por aclamação, como acontece às vezes numa rua, se alguém vê um sujeito abusando de uma criança, ele vai ser trucidado pela população, e eu espero que seja punido mesmo, mas só que na Idade Média, esse justiçamento público, como acontece hoje nas favelas do Rio de Janeiro, no micro-ondas, que quando um desafeto do narcotráfico é colocado amarrado dentro de uma pilha de pneus e incendiado vivo, isso acontecia. E aí vem a Igreja Católica e tenta implementar um mínimo devido processo legal, onde havia uma acusação, havia os termos da acusação, havia um rito processual. Agora, o que está acontecendo com esses coitados que foram colocados num centro de concentração, né, um campo de concentração no dia 9 de janeiro, o que está acontecendo com eles é pior. O que está acontecendo com esses coitados presos no dia 9 de janeiro é semelhante ao que acontece na favela com o desafeto do narcotraficante, porque o cara não sabe por que está sendo morto, não sabe a acusação, não tem oportunidade de defesa, não tem recurso, não tem nada. Isso aí é horroroso. Os advogados estão dizendo que não tem acesso aos autos, né? Doutor Felipe, por favor,